Bom dia, turma do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma quinta-feira para a nossa aula de História, não é? Vamos começar a nossa aula de História. Quero aqui dar um 10 para você que mandou a atividade para mim, está mandando a atividade para mim, está postando na plataforma que está assistindo o vídeo aula. Estou sentindo falta ainda de muita gente também, sabe onde? No plantão, né? O nosso plantão Tira Dúvida, que é um momento muito bacana. Tem muita gente que ainda não está participando. Então acorda cedo, tá bom? Porque o plantão você tem que acordar cedo, que é pra gente poder participar juntos. Acorda cedo só uma vez na semana, só de segunda-feira. Você levanta cedinho, tá certo? Vai lá com a aula do plantão, o professor Adriano, depois a professora Luciana, depois a professora Débora, certo? Lá você tira a sua dúvida, você resolve as atividades, tá bom? Você tem a oportunidade de fazer as perguntas de algo que você não entendeu, não só nas português, mas história, você pergunta para mim, arte, religião, produção, tá certo? Não deixa de fazer isso, tá bom? E vamos hoje dar continuidade à nossa aula, fazendo a nossa correção, não é? Da nossa página que eu passei da página, a gente viu da página 250, não foi? Até a página 255, mas nós vamos fazer a nossa correção da página 254 e 255, tá bom? Então vamos aqui, ó. A primeira questão tem um texto que diz o seguinte: nas regiões de mineração, o abastecimento e o transporte eram dois grandes problemas da população, que crescia sem parar. Levar o minério e as pedrarias aos portos do litoral, obter alimentos, ferramentas e escravos eram necessidades urgentes dos mineradores. De início, tudo isso era feito por negros e índios escravizados, que, pelos difíceis caminhos que ligavam as Minas Gerais ao Rio de Janeiro ou a Santos, carregavam nas costas minérios, mercadorias e mantimentos. Mais tarde, o transporte passou a ser feito por burros e mulas, tornando a criação e o comércio desses animais uma atividade altamente lucrativa. Com o tempo, o abastecimento das minas pelos tropeiros levou ao desenvolvimento de um amplo sistema de transporte e comunicação no interior da colônia. Eram eles que traziam e levavam as cartas e os mais finos artigos que o ouro podia comprar. Bom, primeira questão, na letra A, pergunta o seguinte: de acordo com o texto, quais eram os dois grandes problemas enfrentados pela população que vivia nas regiões de mineração? Quais eram os dois problemas? Eram qual? O abastecimento e o transporte de mercadorias. Então você coloca lá na letra A o abastecimento e o transporte de mercadorias. E o transporte de mercadorias, essas duas coisas. Bom? Então, na letra B, pergunta o seguinte: de que maneira os tropeiros transportavam as mercadorias? Como é que eles transportavam as mercadorias? Eles utilizavam o quê? Burros e mulas, certo? Então você coloca: eles utilizavam burros e mulas. Na letra C, além do transporte de mercadorias, qual a outra função desempenhada pelos tropeiros citada no texto? Eles contribuíam para a comunicação entre os colonos ao fazer o transporte de cartas. Então você coloca: eles contribuíam
com a comunicação entre os colonos. Certo? Aqui, ó, página 254, tá bom? Muito bem. Vamos agora para a página 255. Página 255. Lê o texto a seguir e faça as atividades. A criação de gado começou nas proximidades dos engenhos, mas a tendência à ocupação das terras mais férteis para o cultivo da cana foi empurrada para os criadores para o interior. Em quais locais ocorria a criação de animais no início da colonização? Onde era que acontecia a criação de animais? Nas proximidades dos engenhos. Então, segunda questão, letra A, você coloca nas proximidades dos engenhos. Nas proximidades dos engenhos. Letra B. Ao longo dos anos, em quais locais a pecuária passou a ser praticada no Brasil? E por que isso aconteceu? Passou a ser praticada onde? Mais no interior do Brasil. No interior do Brasil. No interior do Brasil. E por que isso aconteceu? Porque as terras do litoral mais férteis normalmente eram ocupadas para o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Porque as terras do litoral mais férteis eram normalmente ocupadas para o cultivo de açúcar. Você coloca. As terras do litoral mais férteis eram ocupadas para o cultivo da cana-de-açúcar. Certo? Isso da nossa página 255, a segunda questão, letra A e B. Tá bom? Vamos aqui. A terceira questão, complete a frase. Os vaqueiros são pessoas que trabalham com criação de gado, bovino, manutenção das fazendas, tá certo? Então você pode completar tudo isso daí, você vai completar. Letra A, né? Terceira questão. Criação de gados, bovinos, manutenção da fazenda e etc. Ok? Muito bem. Vamos agora dar continuidade aqui na nossa página 256, onde fala o ciclo da borracha. Certo? O que é isso? Ó, ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural, certo? Agora a gente vai saber, né, isso aqui, o que é esse ciclo da borracha, né, que eu já comecei a ler para vocês, certo? Bom, no final do século XIX, o látex, né, passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como o ciclo da borracha. Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região do norte,
do país com o objetivo de trabalhar na estação do látex. A maior parte dessas pessoas vinha da região nordeste do Brasil, né? Olha o que é que diz aí o texto sobre isso daí. As repetidas secas que ocorreram no final do século da década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. Estimativas da época calculam entre 250 e 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920, certo? E a ver a vida em meio à mata, como era essa vida deles, né? Em meio à mata, como eles viviam, o que eles faziam. Olha só, as pessoas que trabalhavam na estação do látex, conhecida como seringueiros, né? Aquelas pessoas responsáveis para a retirada do látex, seringueiros, enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Elas viviam isoladas na selva, em pequenas cabanas improvisadas. Doenças como malária, febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Então, a vida deles lá, eles não tinham uma vida boa. Eles não tinham salário bom, né? O salário era baixo. Estavam sujeitos a tipos de doenças como malária e febre amarela. Viviam, né, isolados na selva, não tinha atendimento médico, eles já adoecessem ali, né, eles acabavam morrendo porque não tinha atendimento médico, não tinha aquele todo cuidado, tá certo? E a riqueza da borracha, você via para quê essa riqueza da borracha, né? Ia para quem essa riqueza da borracha? Bom, a riqueza gerada pela estação do látex estimulou um processo de modernização em cidades como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas, houve instalação de rede de água, esgoto, linhas de bonde, iluminação elétrica, além de terem sido construídos grandes edifícios, como teatros, mercados e bibliotecas. Entretanto, havia grande desigualdade social, certo? Nessas cidades, e a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. Ou seja, a desigualdade social ainda continuou aí, por quê? Porque além de estar moderna a cidade, nem todas as pessoas tinham acesso a tudo isso aí que foi criado, né? Então a desigualdade ainda continuou. Você vê aqui, ó, a avenida na cidade de Manaus, no início do século XX, né? Então ela aí com iluminação elétrica, com bonde, né? Tinha rede de água, de esgoto, mas aquelas pessoas menos favorecidas não tinham acesso a esse tipo de, né, de situação aqui que você vê, tá certo? Que tem na página 257, onde fala, né, da questão da riqueza da borracha, né? Enquanto tinha aquela parte, né, dos seringueiros que viviam em condições, né, um pouco desumanas, né? Com aquele uso do látex, para as pessoas que compravam látex, né? A cidade que se desenvolvia, para muitas pessoas trouxe muitas coisas boas, né? Para muitas pessoas de poder, né, que tinha mais dinheiro, trouxe muitas coisas boas, mas para a minoria, a maioria que era pobre, continuou na mesma desigualdade, né? Não tinham direitos a coisas que eram para ter a todas as pessoas, não tinham, tá certo? Que a gente vê aí na página 257, já pensou? Os seringueiros, né, que trabalhavam tanto, né, para tirar o látex lá, viviam lá nas selvas, viviam sós, né, viviam sofrendo, né? Qualquer momento podia pegar uma doença porque era longe de tudo, não tinha uma alimentação boa, com certeza. Não tinha uma vida boa, porque eles viviam isolados de tudo, de família, né? De uma boa alimentação, de uma boa casa para morar, porque eles viviam em quê, como diz aí? Cabanas, né? Sendo sujeitos a ser mortos por algum animal, né? Se perder na mata, né? Tudo isso aí era desfavorável a eles, enquanto eles eram os responsáveis para que algumas cidades, como tem aí, não é? Manaus, né? Belém, Manaus,
né, ficassem na modernização, devido aos trabalhos dos seringueiros, tá certo? Então isso aí, ó, para você ver a diferença da desigualdade. Aqueles mesmos seringueiros que eram responsáveis pela retirada do látex, eles não tinham acesso a esse tipo de atendimento de serviços básicos à população, né? Muitos deles não tinham rede de esgoto na sua casa, abastecimento de água, né? Não tinham eletricidade. Então, tudo isso aí contribuía para que a desigualdade cada dia mais ficasse, né, sendo maior, tá bom? A gente vai ver, vocês vão ver aqui na página 258, tá certo? Que é a atividade que vocês vão responder em casa, certo? 258, 259, a gente tem aqui, ó, a página 259, onde fala do problema da seca. Vocês sabem que a seca, ela traz muito problema à população, né? Nós mesmos aqui do Nordeste, quando a gente sabe que o nosso inverno não é bom, né? A gente traz muitas consequências para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas mais pobres, né? Com certeza, com certeza. Olha só, onde diz aqui na página 259, fala o seguinte, ó. Diz o seguinte: ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Então, o nordestino, ele tem muito disso, não tá tendo problema, principalmente pela questão da seca, tá tendo dificuldade, né? Da questão da sua família não está tendo conforto, não está tendo necessário, vai sempre para uma cidade grande, né? Em busca de melhores condições de vida, né? Para ver se melhora um pouco mais a vida. Então, na 259 tem aqui, ó, um poema que diz o seguinte: encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários, com olhar distante. Apenas levo consigo a esperança de encontrar vida melhor, né? Então a gente vê aí essa parte das pessoas que saem, né, do seu local e vai à procura de vida melhor. A migração de nordestino se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passavam por um processo de crescimento industrial. Esses migrantes foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio, né? Então eles perceberam que onde eles estavam tendo dificuldade para poder sustentar suas famílias, né? Não tinha emprego, não tinha como ganhar seu salário, já que não tinha emprego, então a sua família sofreu, né? Não tinha como ajudar a sua família. Então a única forma que eles viram, né, o único jeito que eles deram foi passar para as cidades grandes, para os grandes centros urbanos, né? Onde diz aí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, a partir de 1930, grandes cidades, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, passavam por um processo de crescimento industrial, né? Então a indústria estava assim, no auge, né? Estava crescendo cada vez mais. Então os migrantes, eles se sentiam atraídos por esses tipos de, né, de serviços, tipo de coisas que aconteciam lá e não aconteciam aqui, né? Então eles pensavam, tenho que ir para lá, vou levar a família para lá, que é para poder ter uma condição de vida melhor, certo? E vocês em casa, certo? Vocês vão fazer a página 258, né? Como eu já havia falado.
Na página 258 você resolve a sua atividade, se você tiver dúvida, você volta lá no texto, você lê o texto de novo, tá certo? Que é para você poder resolver. Quando você terminar, o que é que você faz? Manda para a professora Luciana, manda para a tia Lu. Eu vou estar lá, ó, com o papelzinho anotando, ok, tá bom? Então, qualquer dúvida você me pergunta, manda o WhatsApp, que eu respondo tudo para você, tá bom? Beijos, fique com Deus.